Alguns coleguinhas acharam ruim o fato de eu chamar os jornalistas de hoje de abutres, que não conseguem conviver com nada de bom, nada de positivo. E sobre essa questão eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrá-lo o quanto é importante para nós que você se inscreva em nosso canal, que você ative o sininho, que você compartilhe o conteúdo, que você comente, que você dê o joinha, se você puder, você contribua. Isso tudo é muito importante para nós, bem como nos acompanhar em nossas redes sociais. Eu postei um comentário ressaltando minha inconformidade com o fato de que a comunicação, mesmo aquela feita pela Agência Brasil, enfatiza a morte em detrimento da vida. E mostrei claramente que havia situações onde o número de mortos era de 4 pessoas e o número de curados era de 40, 50. O caso aqui do DF, onde teve 10 mortes, infelizmente, e 140 pessoas curadas, recuperadas. No entanto, não se fala dos recuperados, se fala dos mortos. E cobrei uma atitude do ministro Mandetta, que não é uma pessoa, digamos assim, exatamente recomendável para ser o ministro da Saúde do Brasil, mas que ele mudasse um pouco esse discurso que ele e sua turma ligada à esquerda fazem, inclusive a manutenção de toda a equipe de comunicação ligada aos governos do PT mostra claramente como o ministro está sendo manipulado, como o ministro está sendo controlado como um joguete por algumas forças, inclusive pela mídia. O grande problema, na minha opinião, é que a esquerda, de um modo geral, e os jornalistas de esquerda perderam o protagonismo ético. Eles estão sem discurso. Então, como eles não têm mais o discurso que era o filão deles, o discurso ético, eles agora passaram a ter o discurso da morte na negação da vida, que é um fato que, na verdade, repete uma prática dos jornalistas de um modo geral. Porque jornalista se estarrece com a morte da Marielle, a única vítima da violência no Rio de Janeiro em 2 anos. Mas não fala das pessoas humildes que são assassinadas pelo tráfico, das vítimas de abortos. Na verdade, a esquerda, de um modo geral, defende o discurso do crime, o discurso da impunidade, e assim se posiciona a favor de aborto, se posiciona a favor de ideologia de gêneros, coisas que negam a vida. Da mesma forma, essa esquerda, ela defende uma liberdade de imprensa que não é praticada nos países que ela defende. Olha o nível das contradições. Então, quando a gente observa que a esquerda fica e os jornalistas, via de regra, são do campo de esquerda, e vou dizer por quê. Porque é muito simples. Hoje, boa parte das redações é formada por pessoas egressas do movimento sindical e dos gabinetes de parlamentares. Muitos vêm dessa origem, porque as faculdades de jornalismo perderam relevância, perderam valor e impacto e também se dissociaram da sociedade. Na verdade, acontece, a faculdade de jornalismo forma a meia boca e a pessoa vai trabalhar numa assessoria de imprensa de um sindicato, aí deforma mentalmente ela, ou com um deputado de esquerda, mas daí ela está pronta para trabalhar numa redação. E para você começar a trabalhar numa redação, não existe nenhum concurso, claro que não. Existe a indicação. E é óbvio
que a pessoa vai indicar alguém que seja do seu campo político, do seu campo comportamental, do seu mundo de ideias sobre o mundo. E a esquerda, tanto no campo político, quanto no campo da comunicação, quanto no campo cultural, está perdendo a hegemonia do discurso. E ao perder a hegemonia do discurso, ela parte para o ataque. Mas parte para o ataque exatamente negando a vida. Eu queria muito que o Ministério da Saúde mudasse, por exemplo, a perspectiva dos boletins que fornece todo dia. Olha, certo, nós temos 12 mil e tantos infectados, nós temos 500, 600 mortos, mas nesse mesmo período tivemos 3 mil recuperados. Não seria mais lógico? Não seria mais correto oferecer para a sociedade uma esperança? Mostrar que, se o vírus existe e também adquire essa dimensão por conta da estratégia equivocada do Ministério da Saúde no enfrentamento da questão, na medida em que optou apenas por um viés, descartando o uso de outras alternativas? Porque eu acho interessante. Jornalista defende, usa e não acha problema nenhum em usar maconha misturada com bosta de boi, não acha problema nenhum cheirar cocaína misturada com farinha ou com vidro triturado. Nada disso, aí não tem efeito colateral. Mas quando surge uma pandemia e existem medicamentos de uso já comprovado, não. Temos que respeitar todos os protocolos de saúde. Temos que submeter isso a grupos de estudo. Temos que encaminhar isso a câmaras setoriais. Temos que fazer uma comissão para discutir esse assunto. Na verdade, por trás desse discurso legalista, volto a dizer, está o desespero de quem perdeu o monopólio do discurso por conta das redes sociais e se vale dos arroubos finais de um modelo que eles defendem para tentar manter o clima de histeria, o clima de leviana pandemia, medo em nosso país. Muito mais pessoas se recuperam do que morrem nesse episódio do vírus chinês. Mas quem está morrendo de verdade é o que restava de credibilidade da imprensa. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.